Dentre algumas poucas certezas da vida, a morte ela está neste meio. Não importa a nossa idade, não importa a profissão, não importa a etnia, não importa a classe social, não importa a alfabetização, diplomas, doutorados, mestrados. Uma verdade, uma certeza inequívoca é que todos nós, eu e você, vamos passar por ela um dia. Enfrentaremos a morte um dia. Mas apesar deste tema inevitável, apesar de ser inevitável, a morte ela continua sendo um dos maiores dilemas, um dos maiores medos de toda a humanidade. Ela nos assusta, ela nos faz pensar na perca daqueles que amamos e nos leva a perguntar o que existe depois da morte. Há esperança além da morte? Como lidar com a morte? Como lidar com o luto? É sobre isso que eu quero conversar com você dentro de poucos minutos. Quando pensamos na morte, normalmente pensamos em perca, pensamos na ausência, na falta, na saudade, no silêncio. E realmente perder alguém que amamos dói. A nível de informação, curiosidade, eu perdi minha mãe há mais ou menos 2 anos atrás, vítima de um infarto. Estava eu e ela, e eu que encontrei o corpo dela sem vida. Tentei reanimá-la, mas sem sucesso. Então, eu ter presenciado a morte da minha mãe, assegurado, já sem vida em meus braços, até hoje machuca e dói bastante. Até mesmo Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. João 11:35 é um dos versos mais curtos de toda a Bíblia. Jesus chorou. Isso mostra que o luto não é falta de fé, né, que é um primeiro ponto. Sentir tristeza diante da morte é algo profundamente humano. A Bíblia, porém, ela nos convida a olhar além da dor, não só presenciar a dor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 14, Paulo escreve: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer com Jesus aqueles que nele dormem. Eu quero ressaltar só essa última palavrinha do texto, dormem. Aqui é um eufemismo, tá? Não quer dizer que aqueles que morreram em Cristo estão em um sono profundo, como creem algumas pessoinhas aí. Aqui é um eufemismo. O que seria o eufemismo? É uma palavra para amenizar uma verdade. Então aqui Paulo usa um eufemismo, uma palavra mais sutil, mais leve para dizer aqueles que já morreram, tá bom? É bom perceber algo importante, dando continuidade ao assunto. Paulo não diz para não nos entristecermos. Pelo contrário, e até porque é impossível não ficarmos tristes quando alguém morre, né? Ele diz para não nos entristecermos como aquele que não possuem esperança. O cristão também chora, o cristão também sente saudade, mas ele não vive sem esperança. Há um ditado popular, né, que diz que a esperança é a última que morre, mas nós, como cristãos, a nossa esperança não morre. Ela não é a última, ela é a nossa, é o nosso guia principal, é a nossa força. E que esperança é essa? Jesus Cristo, Ele sendo o próprio Deus. É a nossa força, é a nossa rocha firme, é a nossa esperança que é eterna e vive pelos séculos dos séculos. Filósofo romano Sêneca, ele escreveu: não é a morte que devemos temer, mas nunca começar a viver. Essa frase
nos lembra e nos faz refletir que muitas vezes gastamos muito tempo temendo a morte e esquecemos de viver. Esquecemos de amar, esquecemos de agradecer, sermos gratos, esquecemos de aproveitar os momentos, ainda que sejam pequenos momentos, esquecemos que Deus está no controle de tudo e que Deus concede a nós maravilhosos momentos, maravilhosas pessoas, famílias e a vida. A consciência da morte pode nos ensinar a valorizar a vida. É o que deve acontecer e não fazer com que a gente fique temeroso e perca e tenha medo de viver. Outro filósofo, por nome Marco Aurélio, ele diz: você pode deixar a vida agora mesmo. Que isso determina o que você faz, diz e pensa. Isso aqui está longe de ser uma frase pessimista de que você vai morrer a qualquer momento, mas de alguma forma é fato, é verídico, é verdade, é uma certeza. Você pode morrer neste exato momento em que você estiver me assistindo. Mas o que Marco Aurélio quer dizer, enfatizar, não é uma ideia pessimista, mas uma lembrança fixa que deve estar sobre sua mente, e que isso não é para trazer medo para você, pelo contrário, para fazer com que você lembre que está vivo, porque para morrer precisa estar vivo. E se você está vivo, em vez de ter medo, e outra, em vez de se preocupar, em vez de ficar ansioso por qualquer coisa, aproveite a vida. Se a vida é limitada, então devemos viver de maneira significativa. Eu fiz um vídeo no Instagram onde o título da capa é: tenha tesão pela vida, seja excitado pela sua vida. Perdoe mais, ame mais, sirva mais, deixe o orgulho de lado. E pare de desperdiçar tempo se preocupando com o que não importa agora. Porque quando a morte vir, você não vai ter tempo para se preocupar. Mas para nós cristãos, para você cristão, existe algo maior sobre a questão da morte. A morte, ela não tem a palavra final. Em João 11:25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma das promessas mais poderosas de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que promessa e realidade, promessas de Deus e realidade são a mesma coisa. Se Jesus ele prometeu que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente, viverá. Haverá um grande dia, haverá o dia em que aqueles que morreram descansam em sua plenitude, descansam em sua presença, hão de ressurgir e viver eternamente, usufruindo da sua glória e da sua presença e da paz que excede todo o entendimento. A esperança cristã não está baseada em rudimentos, em filosofias vãs, humanas, não está baseada em sentimentos. Ela está baseada na ressurreição de Cristo, o mesmo que morreu por mim e por você, nos lavando, nos purificando, nos justificando de todo pecado, e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu a sua promessa que um dia voltará para buscar a sua igreja, remida e lavada pelo seu sangue. Por quê? Temos essa esperança. Jesus venceu a morte. Aqueles que estão nele também possuem a promessa da vida eterna. Paulo diz em Coríntios: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória que Cristo teve na cruz. O filósofo cristão Blaise Pascal afirmou: há um vazio no coração do homem que somente Deus pode preencher. Todo mundo tem um vazio que tentam preencher de alguma maneira. É por bebidas, é por drogas, é por coisas ilícitas, é por pornografia, é por desejos ilícitos, é por garotas, é por status,
é por poder financeiro, entre outros. Mas a verdade é que o vazio que há em nós é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher. Se você está me assistindo, está passando por lutas, está passando por tribulações, aonde você olha para a sua vida e não encontra rua com saída, não encontra luz no fim do túnel, eu quero dizer para você, afirmar com certeza para você, que existe uma luz no fim do túnel. Existe para a sua vida uma rua sem saída. A saída é Cristo. E a luz no fim do seu túnel é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Cristo o chama hoje. Cristo a chama hoje. E Ele é a resposta para mudar a sua situação. Como então você pode lidar com a morte e o luto? Primeiro, o luto. A dor do luto é impossível não sentir, é impossível não passar. Sinta se você estiver passando por um luto, seja no âmbito de relacionamento, seja no âmbito da morte, seja no âmbito do trabalho, financeiro, não importa, familiar, não importa. Sinta a dor, mas não more na dor. O luto não é um inimigo, é uma expressão de amor. Você amou, você se importava, por isso que você sente, por isso que você chora, por isso que você se angustia. Se existe dor, é porque existiu afeto. Segundo, lembre-se das boas memórias. A gratidão pode caminhar você para com a saudade, uma saudade boa. Terceiro, aproxime-se de Deus. Nos momentos de perca, muitas respostas humanas parecem insuficientes, mas na presença de Deus continua sendo refúgio para aqueles que sofrem, e é Deus quem dá a resposta quando a esperança já foi. E quarto, mantenha a esperança. Para aqueles que morreram em Cristo, a morte não é um adeus definitivo, é um até breve. Para concluir, a morte, ela continua dolorosa, ela continua trazendo lágrimas, mas para o cristão ela não representa o fim da história. É apenas um começo, é um meio. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, podemos ler: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. Essa é a esperança do Evangelho. Uma esperança que atravessa a dor. Uma esperança que atravessa o luto. Uma esperança que atravessa até mesmo a morte. Porque Cristo venceu o túmulo. E aqueles que o servem, aqueles que estão nele, em Cristo, também vencerão. Se você foi agregado, se este vídeo foi agregante a você, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e que Deus possa consolar o seu coração, venha firmar os seus pés em seus caminhos, pois é Cristo que é a resposta para todas as perguntas e todos os questionamentos e todas as dúvidas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa habitar em seu coração. Até breve.